Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. A verdade absoluta. Oficial de divulgação da operação. Por Luna, visionária e cofundadora do Old Benevolence Group. Enviado em 9 de agosto de 2026. A verdade absoluta. Eles nos ensinaram a sobreviver. É hora de lembrar como viver. E se a vida que lhe ensinaram a aceitar não for a única vida disponível para você? E se as rotinas, crenças, expectativas e limitações que você carregou por toda a vida nunca fossem a história completa? E se, em algum lugar por baixo de todo o condicionamento, por baixo do medo, por baixo da busca incessante pela sobrevivência, existisse uma parte de você que sempre soube que havia mais? Talvez o despertar não tenha a ver com se tornar alguém novo. Talvez seja sobre se lembrar de quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. A verdade não é um ponto isolado. A verdade é um acorde. Quando começamos a despertar, passamos a enxergar as conexões entre coisas que antes pareciam completamente separadas. Começamos a questionar o que nos foi ensinado, a perceber padrões que talvez nunca tivéssemos notado antes e a olhar além do que nos é apresentado como realidade. Para alguns de nós, esse despertar é profundamente espiritual. Sentimos algo além do mundo físico. Começamos a ver o que antes era invisível e nos sentimos chamados a traduzir esse conhecimento interior em algo significativo para os outros. Acredito que chegamos a este momento específico e a estes corpos específicos por um motivo. Parte da nossa jornada é descobrir a soberania, não a soberania sobre os outros, mas a soberania sobre nós mesmos. Não podemos nos tornar plenamente quem devemos ser enquanto permitirmos que o medo, o condicionamento ou sistemas externos ditem quem somos. Estamos neste mundo, mas não precisamos ser definidos por ele. Recordando quem somos. Existe algo dentro de nós que parece mais antigo do que as histórias que nos contaram. Talvez seja a memória. Talvez seja a intuição. Talvez seja o saber silencioso da alma. Seja qual for o nome que lhe dermos, muitos de nós já vivenciamos momentos em que algo dentro de nós diz: há mais na vida do que isto. Por gerações, a humanidade foi ensinada a se ver como pequena, limitada e impotente. Recebemos definições de quem somos, do que podemos realizar, do que significa sucesso e até mesmo do que uma vida significativa deveria ser. Mas e se essas definições estiverem incompletas? Acredito que carregamos dentro de nós uma antiga centelha do divino, um conhecimento que não pode ser completamente extinto, por mais profundamente que tenhamos sido condicionados. Mesmo quando nos sentimos completamente sozinhos na escuridão, algo dentro de nós continuou a manter a luz acesa. Talvez seja isso que significa ativar os códigos com os quais nascemos. A ativação não precisa necessariamente ter uma aparência dramática ou sobrenatural. Às vezes, a ativação simplesmente se manifesta como consciência. É o momento em que paramos de nos desculpar por sermos quem somos. É o momento em que começamos a questionar o que nos foi ensinado. É o momento em que reconhecemos o nosso próprio valor. É o momento em que nos lembramos de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Para aqueles de nós que se identificam com a ideia de uma família de luz, esse despertar pode parecer uma lembrança de algo que nossas almas já sabiam. Quando a luz entra na sala, algumas pessoas possuem uma presença que parece afetar a atmosfera ao seu redor. Entramos numa sala e algo muda. Carregamos uma frequência que faz a escuridão tremer. Algumas pessoas são naturalmente atraídas por nós. Elas se sentem confortáveis, seguras ou, de alguma forma, familiarizadas com a nossa presença. Outras pessoas podem se sentir desconfortáveis ou até mesmo se afastar. Não devemos presumir automaticamente que qualquer uma das reações signifique que há algo de errado conosco ou com eles. As pessoas carregam suas próprias experiências, medos, feridas, crenças e percepções. Às vezes, nossa presença simplesmente reflete algo para outra pessoa que ela ainda não está pronta para ver. E talvez isso faça parte do que realmente significa despertar. Não se colocar em posição de superioridade em relação aos outros. Não se separar da humanidade. Mas tornarmos-nos conscientes o suficiente para reconhecer a nossa própria luz, lembrando que cada um está na sua própria jornada em direção a ela. Os disruptores.
Existem pessoas entre nós que parecem incapazes de simplesmente aceitar o mundo como ele é. Chamo essas pessoas de disruptores. Eles questionam. Eles desafiam. Eles analisam os sistemas e perguntam: por quê? Não são necessariamente pessoas infelizes. Podem simplesmente reconhecer que algo precisa mudar antes que algo melhor possa surgir. Toda transformação significativa na história da humanidade exigiu pessoas dispostas a questionar o que todos os outros consideravam normal. O disruptor não é necessariamente alguém que deseja destruir o mundo existente. Às vezes, o disruptor é simplesmente alguém que percebe que o mundo atual já não serve à humanidade e tem a coragem de imaginar algo diferente. As histórias que herdamos. Uma das maiores formas de condicionamento pode ser as histórias que herdamos. As crenças são frequentemente transmitidas de geração em geração através de famílias, culturas, instituições e tradições. Uma história pode ser repetida tantas vezes que, eventualmente, ninguém se lembra de onde começou. E às vezes, conforme a história passa de uma geração para outra, o significado original se altera. Eventualmente, a versão que herdamos pode ter pouca semelhança com a original. No entanto, acreditamos nisso porque aqueles em quem confiávamos nos ensinaram. Isso não significa que tudo o que nossos ancestrais nos ensinaram estava errado. Significa que devemos ter a coragem de examinar o que herdamos. Quais crenças são verdadeiramente nossas? Quais nos foram entregues? Quais ainda nos servem? E quais delas nos mantêm pequenos? Matrix. Será que sequer nos damos conta de que perdemos a nossa alegria? Você consegue se lembrar da última vez que sentiu verdadeira alegria? Você se sentiu verdadeiramente livre ultimamente? Comecei a me fazer essas perguntas há muito tempo. Comecei a ver a sociedade como uma espécie de programa, um sistema de expectativas, rotinas, crenças e estruturas que nos mantém em movimento sem nunca questionarmos se estamos realmente felizes com o rumo que estamos tomando. O filme Matrix deu à cultura popular uma poderosa metáfora para essa ideia. Uma realidade que parece normal até que alguém comece a questioná-la. Eu uso a palavra Matrix de maneira muito semelhante. Para mim, isso representa o condicionamento que nos diz como a vida deve ser. Vá para a escola. Conseguir um emprego. Trabalhou por décadas. Pagar as contas. Compre coisas. Aposentar. Envelhecer. E eventualmente morrem. E para muitos, isso acontece dentro de um ano após a aposentadoria. Dizem que isso é simplesmente a vida. Mas será mesmo? Estamos vivendo ou apenas existindo? Eu nunca consegui entender por que esperavam que passássemos a maior parte de nossas vidas trabalhando por um futuro no qual finalmente teríamos tempo para viver. Porque nossa liberdade deveria ser algo que conquistamos apenas após décadas de trabalho. Porque a alegria deveria esperar. Porque a criatividade deveria esperar. Porque descobrir quem realmente somos deveria esperar. Em todos os ambientes em que trabalhei, testemunhei muitas coisas que me fizeram questionar se o sistema foi realmente projetado para o bem-estar das pessoas que o compõem. As pessoas trabalharam muito. As pessoas dedicaram seu tempo, energia, criatividade e anos de vida aos seus empregadores. No entanto, muitos ainda lutavam para se sentir valorizados, seguros ou livres. Já ouvimos o argumento de que muita coisa mudou para os trabalhadores desde a Revolução Industrial e, certamente, muitas coisas mudaram. Mas a questão mais profunda permanece. O quanto de nossas vidas realmente controlamos? Ao se permitir analisar honestamente todos os aspectos da sua vida, você pode descobrir algo desconfortável. Talvez você não esteja realmente vivendo. Talvez você esteja simplesmente existindo. Viver na rotina. Existentes nas obrigações. Existindo no ciclo interminável de trabalho, contas, responsabilidades, consumo e exaustão. Dizer para si mesmo: é assim que a vida é. E então, continuando até você ficar doente, envelhecer ou simplesmente ficar sem tempo. Mas será que essa é realmente a vida que o nosso Criador planejou para nós? Eu não acredito que seja. Para onde foi nossa alegria? Em algum momento ao longo do caminho, muitos de nós esquecemos como se jogava. Nós nos esquecemos de como criar sem precisar de um motivo. Nós nos esquecemos de como passar um dia inteiro fazendo algo simplesmente porque nos fazia felizes. Nós nos esquecemos da sensação de acordar entusiasmado por estar vivo.
Ficamos tão focados na sobrevivência que começamos a confundir sobrevivência com vida. E talvez essa seja uma das maiores formas de condicionamento de todas. Quando alguém está constantemente preocupado com dinheiro, moradia, comida, emprego, dívidas ou simplesmente em sobreviver a mais uma semana, sobra muito pouco tempo ou energia para fazer perguntas mais profundas. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que me traz alegria? Em que sou capaz de me transformar? Que tipo de mundo eu quero ajudar a criar? Somos mais do que as nossas circunstâncias. Acredito que os seres humanos são muito mais poderosos, criativos, compassivos e espiritualmente capazes do que nos ensinaram a acreditar. Mal começamos a explorar as profundezas da consciência humana. Nós somos criadores. Somos pensadores. Nós somos curadores. Somos artistas. Somos construtores. Nós somos cuidadores. Somos sonhadores. E acima de tudo, somos capazes de amar. Talvez o nosso maior despertar não seja sobre escapar do mundo. Talvez se trate de transformar nossa relação com isso. Trata-se de recuperar nossa soberania sem tirar a de outrem. Trata-se de questionar sem odiar. Trata-se de despertar sem nos considerarmos superiores àqueles que ainda estão em busca. Trata-se de relembrar a nossa luz enquanto ajudamos os outros a relembrar a deles. E talvez a ascensão, qualquer que seja a forma que acreditemos que ela assuma, comece com algo muito mais simples do que imaginamos. Conhecimento. No momento em que nos tornamos conscientes da vida que estamos vivendo, adquirimos a capacidade de escolher de forma diferente. Podemos escolher a alegria. Podemos escolher a liberdade. Podemos escolher o amor. Podemos escolher a comunidade. Podemos escolher a criatividade. Podemos escolher um propósito. Podemos optar por deixar de apenas existir e começar a viver de verdade. Talvez o maior segredo nunca tenha sido que a humanidade é impotente. Talvez o maior segredo seja que nos esquecemos do quão poderosos realmente somos. E talvez o despertar não tenha a ver com nos tornarmos algo que nunca fomos. Talvez seja simplesmente uma questão de nos lembrarmos de quem já somos. Eu sou Luna. A serviço da luz. Paz, amor, luz. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.